Fala o Shiazaki Oadara Oeilão Teorias. E eu recentemente postei na comunidade avisando que a teoria Naruto na aldeia da nuvem iria voltar ao pós-término da teoria Naruto reencarnação do Urishi e Beguya Itaben avisando que iria em breve fazer um concurso de teorias para substituir Naruto reencarnação do Goku Black e a teoria Naruto reencarnação do Meliodas e Zeldris, e hoje estarei começando a apresentar as teorias que estarão concorrendo para substituir a teoria Naruto reencarnação do Goku Black e a bom, hoje irei apresentar 6 teorias concorrentes, então bora começar. Número 1. Tanjiro o Estripador. A história é o seguinte: nessa teoria, Tanjiro teríamos que um pai abusivo e machão, os irmãos deles eram os únicos que cuidavam dos outros e também a mãe deles que cuidava deles. Um dia, Tanjiro vou procurar algo para comer, já que a família dele era pobre, então ao voltar para sua casa, ele viu 5 da sua família morta e viu o seu pai devorando a sua mãe. Ao ver aquela cena, ele perde o controle e pega uma espada que estava na família Kamaboko as gerações, então ele parte para cima do pai dele, corta a cabeça dele e começa a esfaquear o corpo do pai dele sem parar, e ele sentiu uma sensação estranha que ele gostou e começou a matar e roubar para sustentar a única pessoa que ele conseguiu salvar, a sua irmã Nezuko. Se querem essa teoria, digitem Tanjiro o Estripador. Número 2. Takemichi traído pelos seus amigos. Aviso: pessoal, eu ainda não comecei a ler o manga, então se essa teoria demorar para sair e porque eu ainda vou começar a ler, estou com preguiça ou estou lendo o manga. Nessa história que iremos apresentar, Kisaki terá arma uma emboscada para Takemichi ser expulso da Toman, e esse plano dá certo. Fundo Mickey e Draken perder a confiança em seu amigo e assim expulsando ele da Toman, e assim Takemichi e espancado W no meio do caminho para casa. Acontece um acidente de carro onde um homem chamado Eddie Brock estava fugindo de uma agência e vendo que ele deixou uma criança perto da morte, ele decide dar um simbionte que estava com ele Venom mesmo. Venom, não querendo Eddie, fala que irá se entregar para que Venom tenha tempo de curar o garoto e se juntar com ele antes de Eddie ir. Fala para Venom ir buscar ele, depois assim se inicia um longo caminho para Takemichi. Se querem essa teoria, digitem Takemichi traído pelos seus amigos. Número 3. Asta Teice of King. Aviso: graças à minha mania de começar um anime e não acabar e já pular para outro, eu comecei a assistir Black Clover e não acabei. Asta seria uma criança com um talento enorme. De pequeno o corpo dele era frio e em volta dele tinha uma espécie de neblina fria. Graças a isso ele não tinha quase nenhum amigo, mas ele era bem protetor com a família dele da igreja. O sonho dele se tornar o grande rei mago para mostrar aos nobres que é possível um plebeu alcançar o seu sonho e ajudar a vila de onde ele veio. Se quiserem essa teoria, digitem Asta Teice of King. Número 4. Deku / Izuku caçador de heróis. Deku ou Izuku e uma criança que tinha como pai o herói número 1 Almighty e 2 irmãos Kozuru e Karishi. Por ele ter nascido sem individualidade ou poder, o pai dele só focou nos irmãos dele, fazendo ele ficar esquecido e a família dele tratando ele como fraco e frágil, até que um dia Izuku estava assistindo uma reportagem na TV de um vilão ou monstro atacando a cidade. Uma criança da idade dele iria achar o vilão um nojento, uma merda com uma individualidade bosta, mas aos olhos do pequeno Izuku aquilo era irado e ele também lia alguns quadrinhos, assim se identificando com a história dos vilões, e por ele gostar mais dos vilões / monstros, ele cresceu sendo visto com olhares de decepção para ele, e também por causa disso ele sofria bullying, e assim ele criou um ideal: mostrar que os vilões / monstros são bem melhores que os heróis e que ele iria mudar aquela cidade compreendida pelos heróis que só pensavam em fama. Se quiserem Izuku caçador de heróis, é só digitar o nome da teoria. Número 5. Penúltima teoria. Ichigo reencarnação do Tomioka e Yami. Ichigo tinha acabado de nascer com suas outras 2 irmãs, mas por causa dos pais deles estarem em uma situação econômica difícil, por eles não terem seguido o investidor, os pais deles decidiram abandonar ele e então deixaram ele em um ponto de ônibus e saíram de lá. Então um homem chamado Urahara aparece. Nessa época vamos fingir que o Urahara ainda estava trabalhando na Sociedade das Almas, só segue o roteiro, e então ele decide cuidar do Ichigo e leva ele para a Sociedade das Almas. Se quiserem, e se Ichigo fosse a reencarnação do Tomioka e do Yami, só coloquem o nome da teoria. Número 6. Última teoria. E se Naruto fosse a reencarnação do Akaza e Shiva?
Naruto seria um garoto que sofria muito na mão dos aldeões da sua vila por Hokage ter falado que ele tinha a Kurama. Ele era um garoto julgado pelos outros, ele sempre arranjava briga, então ele, depois de ser perseguido por 100 aldeões e acabar com eles, ele decidiu sair da Vila da Folha e ir para a Vila da Cachoeira. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Talvez mais tarde eu poste na comunidade a votação das teorias. Vocês terem se perguntando por que eu coloquei algumas teorias que falei que iria fazer mais para frente. Então eu decidi colocar porque eu não tinha muitas ideias, mas bom, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus.